a vida de toda a minha família. Peço a Deus amanhã uns exames que eu vou mostrar o médico. Deus já está na frente, Ele sabe do que deu. E eu quero pedir a Deus por todas as pessoas que ainda estão desempregadas. Peço a Deus também que a minha internet volte, que eu estou com a internet no celular, mas o giga está pouco, mas está nas mãos do Senhor. E eu quero também colocar nas mãos do Senhor, né, a vida da irmã Estelita. Peço a Deus pela saúde dela, que Deus esteja com ela. Que Deus seja os médicos dos médicos na vida daquela irmã. Esse é meu pedido. Olha, irmãos, tem um pastor, ele é um dos pastores da Igreja Batista do IPS, chama Michel. Ele está internado com Covid, a situação não é boa, foi para a UTI. E também um irmão lá da Reformada, o nome dele? Luiz Maurício. Luiz Maurício. Ele toca violino, teclado, ele é professor, professor de música, e é membro lá. Também está internado. Então, pedir orações por esses irmãos. E também um rapaz que é barbeiro da gente aqui, ele já está há dias internado, mora em Goitacazes. Não é Covid, ele está com câncer no pulmão. Ele está no Álvaro Alvim, e a situação dele também inspira muito cuidado. Marquinhos, nome dele. Marquinhos, Luiz Maurício e o pastor Michel. Amém, irmãos? Mais alguém? Não? Pastor, eu ouvi pro final. Pastor Michel, o senhor pediu. Chegou alguém buzinando aqui, eu pensei que era a Laila, estava presa lá fora. Mas foi o pastor Michel, né? Libera o áudio, pastor, para a gente ouvir. É o pastor Michel. Ele é um dos pastores da Igreja Batista do IPS, não é o pastor titular. Ele ajuda o pastor Pedro lá. Ah, ele sim. Tá na UTI. Né? Ele está na respiração. Tá bom. Irmãos, então, a Major pediu para a saúde, né? Mais nenhum irmão, não? Vamos orar então. Pedir a irmã Tereza, então, a irmã irmão Levi, que estejam fazendo então essas orações. Oremos. Santo e eterno Deus, nós, ó Deus, te louvamos, rendemos a ti, ó Deus, graça. Queremos, ó Deus, entregar este culto ao Senhor, entregar as nossas vidas, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor. A vida dos teus filhos, dos teus servos aí em Tocos. Ó Deus, ser com eles, ser com cada um dos teus servos, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida da irmã Joelma e todos os seus pedidos, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, e ajuda, ó Deus, em tudo que ela há de fazer, nos seus exames, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é provedor de todas as coisas, que o seu querer seja prevalente em todas as situações, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para a irmã Estelita, já abençoando, ajudando, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada um das tuas filhas, Senhor. Te colocamos, ó Deus, também, ó Pai, todos os pedidos que aqui foram feitos, pedidos do pastor Fábio, Senhor, pelo pastor Michel internado, ó Deus, pelo Marquinhos, ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, ajuda, ó Deus, socorre-nos, ó Deus, nestes tempos, ó Pai, tão difíceis, Senhor. Ajuda, Pai, Senhor Deus, com cada um que está internado, que eles sejam visitados pelo Senhor.
Ó Deus, que o Senhor possa mover, ó Deus, os corações, restaurar a saúde, segundo o teu querer, Senhor. Nós nos submetemos a ti, Pai. Colocamos a vida dos teus filhos, a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão enfermos, acamados por estas e por outras dificuldades, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ventos, ó Deus, de refrigério, Senhor, que for do teu querer, Senhor, para que possa voltar e se aquele que não reconheceu Jesus como seu Salvador, possa ter tempo de ainda fazê-lo, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, a vida dos desempregados, a vida dos irmãos que estão sem trabalho, Senhor. Ó Pai, ajuda, Senhor, e socorre os teus filhos, meu Deus. Dê-nos, ó Deus, tempos, ó Deus, de refrigério nesses dias de pandemia, Senhor. Nesses dias de dificuldade. Abençoe, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão na igreja, mas que estão longe, Senhor, muitas vezes, de estar, ó Deus, te adorando. Tenha misericórdia, ó Deus, e faça voltar ao primeiro amor, Senhor. Sê com todos, Pai. Chama, ó Deus, conforme o teu querer e faça o que apraz ao teu querer, ó Deus. Ó Senhor, obrigado por tudo. Ser com tudo, ó Deus, que há de ser feito nesta noite, porque queremos te louvar e ouvir a tua voz e aprender mais de ti, Senhor. Obrigado por nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus Pai, continuamos aí na tua presença, orando, Senhor. Pedimos a Deus por todos os pedidos que aí foram citados. Não me lembro de todo, porque a internet caiu. Mas, Senhor, entregamos a Deus todas as nossas dificuldades, todos os nossos planos, todos os nossos desejos, nas tuas santas mãos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, dê ânimo, ó Deus, aos teus filhos, ó Pai, a se animarem na obra, para a gente estar louvando, engrandecendo, ó Deus, no intuito de engrandecer o teu evangelho. Que os teus filhos, ó Deus, não venham a envergonhar. Tranquilidade, ó Deus, vontade e amor, para proclamar a tua palavra aqui neste lugar tão perdido, lugar onde precisa a tua luz brilhar, Senhor, que possamos ser exemplo nessa população. Senhor, eu te peço pelos pedidos de saúde, ó Deus, estamos em plena pandemia, ó Deus, onde vidas foram ceifadas, várias vidas, ó Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle até dessa pandemia, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelos desempregados, Senhor, no sustento da tua família, ó Deus. Louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque o Senhor não deixasse faltar, ó Deus, até aqui, nada, ó Deus. Agora, te pedimos, ó Deus, pelo restante do culto, Senhor, para Deus, hoje, aos nossos corações. Agradecemos por tudo, Senhor. Mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta doença, mesmo em meio até aqui, o Senhor nos ajudou e temos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmão Levi terminou a oração. Eu estou vendo que a internet de Tóquio aqui está bem ruim, né, irmãos? Tá bem ruim. Irmã Jojo, eu vou fazer o seguinte, irmã. Eu vou orar então, porque eu estou vendo que aqui em Tóquio está bem ruim a internet. Tá bom? Pode ser? Porque eu acho que aí vai dar no mesmo aí, Jojo. Então eu vou orar, irmãos, e aí logo depois a gente passa para o louvor, né? Que vai ser também bem ruim devido à internet, como a Levi e irmã Marta. Ó Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, queremos
expressar diante de Ti, ó Deus, os nossos agradecimentos, ó Deus, por as Tuas misericórdias, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado para conosco, porque em nada o Senhor nos deixa desamparados, mas o Teu amparo está sobre nós. Nós em nada, nós não nos desesperamos diante de nenhuma situação, ainda que preocupações venham, mas muito maior é a paz, é o descanso, é o consolo do Senhor em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bendito, és Senhor, és Deus soberano, Deus de amor, Pai, que nos adotou como Teus filhos. Obrigado, Deus, pela Tua entrega em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Estende as Tuas mãos de misericórdia ainda mais sobre nós, sobre a nossa irmã Joelma, Deus, nos exames que ela ainda há de fazer. Que o Senhor venha cuidar da saúde da Tua serva, pelo Teu poder, nós te pedimos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, e é a Ti que nós nos prostramos, nós recorremos. Tua palavra nos ensina a clamar, e nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Olha, Deus, por nossas vidas, pela Tua igreja, no nome doce de Jesus, seja conosco ainda aqui, o seu irmão Levi e o irmão Marco, que vai estar nos direcionando louvor. No nome de Jesus. Amém. Irmão Levi, que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando, né, exaltando o nome do nosso Deus. Sua bendita palavra nos diz, lá no Salmo 145, eu te exaltarei, Senhor, meu Deus e meu Rei, bendirei teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Vamos louvar ao Senhor cantando o cântico, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei.
louvar ao Senhor, vamos cantar o cântico 367, Firme na Rocha. Nesses tempos, né, que estamos enfrentando, de distanciamento, comunhão, agora retornando, né? Louvado seja o Senhor pelo segundo culto já presencial. Mas em nenhum momento, né, esse momento que estamos vivendo, essa situação que estamos vivendo, seja um fator para nos distanciarmos do Senhor, né? Mas que possamos permanecer firmados na palavra do Senhor em casa, né? No estudar da palavra, no meditar da sua palavra, né? No anseio em conhecer e estar mais perto do Senhor cada dia. E agora retornando aos cultos, povo de Deus. Volta. Vamos guardar mais um pouco para ver se volta, irmãos. A internet que toca está muito ruim, mas a minha aqui é diferente. Eu mudei, botei um provedor que está com fibra ótica, bem melhor. Mas a de Levi e Joelma é a antiga, é cabeada ainda, né? Irmãos, acho que não vai voltar, não. Vamos então orar. Conseguimos, né, louvar. Tereza, puxa um hino, então, bem rapidinho pra gente. Consegue? Libera seu áudio, irmã. Libera seu áudio. Vamos cantar aquele cântico, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como a manhã se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Amém. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Deus seja louvado. Amém. Ora, Tereza, então, pastor. Está comigo? Não. Vamos orar. Santo e eterno Deus, querido, amado e bendito Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, porque só Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. Ó Deus, venha colocar nos corações, encher os nossos corações, ó Deus, da Tua palavra. Nós, ó Deus, esperamos todas as coisas em Ti, confiamos em Ti e queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir a mensagem do Senhor. Coloque, ó Deus, nos nossos corações e planta, Senhor, as Tuas verdades, meu Pai. Abençoa os Teus filhos, anima, Senhor. Ó Pai, aviva-nos, ó Deus, dê um avivamento à Tua igreja, aos Teus filhos. Ó Pai, nestes tempos, ó Deus, de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantas perdas, de famílias enlutadas, Senhor, faça a Tua obra dos corações,
Faça com que possamos enxergar o teu querer a cada dia nas nossas vidas. Ó Deus, dê amor às tuas coisas, dê amor à tua palavra, Senhor. Nos coraçõezinhos, ó Deus, o querer estar te adorando, o querer ouvir tua voz, a disponibilidade, ó Deus, das vidas, do tempo, para te servir e para te adorar, Pai. Obrigada, Deus, por tudo, pela vida que o Senhor nos concedeu até este momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser gratos ao Senhor, reconhecer a tua bondade e a tua misericórdia, ó Deus, e o teu amor eterno. Obrigado, Pai. Fala, ó Deus, conosco, abençoa o pastor. Abençoa, Deus, tudo que ele vai falar, Senhor. Venha, ó Deus, aos nossos corações e fique, ó Deus, aí posto, que as gerações possam ver, ó Deus, e possam aprender mais e mais de Ti. Abençoa a Igreja Batista de Tocos. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. Toca a palavra. Amém. Irmão, nós vamos para o 6º capítulo de Daniel. Abram, então, suas Bíblias no capítulo 6 do profeta Daniel. São 28 versículos. Eu vou fazer um resumo, porque depois a gente vai passar pelos versículos, um a um. O reino já não estava nas mãos de Belsassar, Nabucodonosor, Belsassar, agora estava sob o domínio de Dario, o Medo. Ele, para se resguardar, ele constituiu em todo o reino 120 sátrapas, ou governadores, uma espécie de governador, em 120 províncias, e 3 presidentes que presidiriam todos esses 120 governadores, estariam acima deles. Um desses presidentes era o profeta Daniel, e ele se destacava. Ele era um homem de Deus. E com isso, os 120 governadores e os 2 presidentes, com exceção de Daniel, eles ficaram enfurecidos, porque, na verdade, eles queriam roubar. E Daniel, por perto, não teria chance nenhuma. E eles sabiam que pegar Daniel numa falta no seu trabalho, na sua função, era tarefa quase que impossível. Então, eles arquitetaram um plano. Eles disseram, reuniram-se eles, e disseram, olha, só tem uma chance. Nós pegarmos Daniel em falta com o seu Deus. Alguma situação que ele teria que negar a Deus. Então, eles procuraram Dario e disse, olha, imperador, rei, há um consenso no reino em que o Senhor deve ser constituído uma espécie de divindade. Todos teriam, durante 30 dias, ninguém poderia se comunicar com qualquer tipo de divindade, a não ser o Dario. E apressaram ele, olha, assina essa lei aí, porque na Médio-Pérsia, a lei assinada, o senhor vai ganhar notoriedade, todo mundo vai ter que passar pelo crivo do Senhor durante 30 dias. O senhor vai ser, encher a bola dele, vai ser uma espécie de divindade, um mediador. Ninguém faz nada
se não passar pelo Senhor. Assina logo. Ele foi, assinou. Antes, né, o edito, que virou lei, dizia o seguinte: aquele que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. E ele assinou. Isso chegou ao conhecimento de Daniel. E Daniel não se importou com a ameaça. Ele continuou fazendo o que fazia, orava 3 vezes a Deus, agora com mais essa motivação. E eles, numa dessas, os governadores e os 2 presidentes, numa dessas ocasiões, entraram na casa de Daniel e o fragaram, de joelhos, orando. Correram para o rei e disseram assim: olha, esse Daniel aí, que veio cativo de Judá, ele desobedeceu a sua ordem. E na lei do... Então, sabe, a lei não pode ser revogada, ela tem que ser cumprida. E ele ficou muito sentido com aquilo, porque ele sabia que teria que lançar Daniel na cova dos leões. Ele tentou aquela noite toda arrumar uma saída, mas não encontrou. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E aquela noite, Dario não dormiu. Foi uma noite muito complicada para ele. Ele não dormiu, sobressaltado a noite toda. E de manhã cedinho, ele foi lá na cova dos leões. Ele, naturalmente, tinha um fio de esperança que pudesse, né, Daniel sair de alguma maneira. Ele tinha dito para Daniel: tomara que o Deus que você serve tira você daí. E ele, com a voz meio ofegante, ele chegou, aproximou-se da cova de Daniel. E, para surpresa dele, Daniel respondeu. Não de forma carrancuda, mas Daniel: ó rei, você vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque, na verdade, eu não fiz nada contra Deus e também contra ti nada fiz para que pudesse vir parar aqui. Então, ele mandou tirar Daniel, ficou muito feliz com o desfecho, né, daquela situação. Ele gostava muito de Daniel, era o homem da confiança dele. Ele mandou chamar agora, mandou prender todos aqueles 120 presidentes e 120 governadores, os 2 presidentes, os familiares, mandou lançar todo mundo na cova dos leões. Diz a Bíblia que antes que eles chegassem ao solo, os leões já tinham, né, agarrado cada um deles e quebrou e comeu a carne de todos eles. E ele, mais uma vez, né, a história se repete. Ele encheu a bola de Deus. Deus que é poderoso e tal. Ele, de certa forma, ele glorificou a Deus e também exaltou a Daniel. Mas o fim desse capítulo mostra que o reino passou de Dario, o Medo, para Ciro, o persa. Nós vamos orar, é dentro desse contexto, então, que nós vamos tirar as lições que nos interessam como igreja, como servos, como crentes no Senhor. Ó Deus, abençoe a palavra do Senhor. Este capítulo 6 do livro de Daniel, assim como todos os outros que serão trazidos aqui para nossa reflexão. Abençoe a palavra do Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela direção do Teu Espírito. Muito obrigado por esses irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Coloque no coração da igreja o desejo de crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos mais uma vez, agradecidos. Amém. Esse capítulo 6, irmão, de Daniel, é naturalmente o capítulo mais conhecido do livro todo. E, por que não dizer, uma história conhecida até das crianças,
que estão na igreja. Fala em Daniel, lembram logo de Daniel na cova dos leões. Como eu disse aos irmãos, o imperador, o rei, não é mais Belsazar, mas Dario, o Medo, é o imperador. Agora, lembram-se, irmãos, que na interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel disse para ele que os reinos se sucederiam, um sucederia ao outro. É o que estava acontecendo. O reino da Babilônia passou para o Medo, depois para o Persa, Medo-Persa, depois veio o reino grego e depois, por fim, o Império Romano, nos dias de Jesus. Só falta mesmo o reino que vai ser instalado por ocasião da volta de Jesus. Um reino que nunca mais terá fim. E pela vontade de Deus, diz a palavra, que nós vamos reinar com ele, sem que mereçamos nada, nem a salvação, quanto mais reinar com o nosso Senhor. Então, Dario é o imperador, Dario o Medo. Capítulo 1 e 2, então, aquilo que eu já disse. Desculpem, versículos 1 e 2 do capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, ou governadores, que estivessem por todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano, não fosse roubado. Aqui começa, então, a história. E como eu também já disse, Daniel se destacava de todos eles. Versículo 3. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, um espírito de Deus. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Isso enfureceu os 120 governadores e os 2 outros presidentes. Por isso é que eles intentaram, né? Eles se reuniram e disseram: temos que destruir a esse Daniel. Porque Daniel, irmãos, ele tinha uma postura desde os dias de Nabucodonosor. Daniel tinha uma postura moral. Todo governante precisa. Todo governante que realmente leva a sério aquilo que governa, ele precisa ter pelo menos um homem da sua confiança bem perto dele. Os 120 governadores, os outros 2 presidentes, eles se viram prejudicados em seu afã de ficarem ricos e resolveram, entre eles, destruir Daniel. Versículo 4. Então os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, não só a Deus, mas a quem ele servia. E não se achava nele nenhum erro ou culpa. Então, como eu disse na introdução, se eles não acharam em Daniel falta nenhuma como um servidor do império, do reino, e esse é um exemplo, né, que deve ser seguido, nós devemos testemunhar em todos os lugares por onde estamos, né, no colégio, no trabalho, na vizinhança, nós devemos dar um testemunho, né, de alguém que foi resgatado pelo Senhor Jesus. Se eles não achavam em Daniel, o que fazer então, pensavam eles? Então, eles partiram para um plano diabólico, maligno, e é
isso que acabou por levar Daniel à cova dos leões. Então, a primeira realidade, nós separamos em 3 situações para melhor entendermos a passagem e tirarmos daqui as lições. A primeira é que eles arquitetaram um plano para derrubar Daniel. São os 9 primeiros versículos. O que eles iam fazer? Confrontar Daniel com uma escolha. Iam encurralar Daniel. Ou você nega ao Deus que você serve, ou você vai parar na cova dos leões. Ficar entre seu Deus ou obedecer o decreto do rei, cuja desobediência implicaria em lançá-lo na cova dos leões. Eu pergunto aos irmãos, e nós estamos às portas de mais uma eleição. Eu não sou contra governo. Os governos são necessários. Todos eles. A nação precisa ter pessoas à frente dos negócios, porque senão vai à bancarrota, tudo pior. Mas o que me preocupa é o envolvimento da igreja com a política. Alguns defendem, lá precisa de gente séria. Eu rebato e muito tranquilamente vou ter que falar de novo. Política tem pessoas para fazer, muitas pessoas. Política basta se envolver e às vezes, o carisma da pessoa, o envolvimento, aquilo leva às fileiras, aos cargos públicos, a coisa pública. Mas os líderes da igreja, pastores e líderes, sobretudo os pastores, não, pastor não é algo que o homem, eu não resolvi ser pastor, nunca pedi a Deus para ser pastor, é um dom. Então, esses são poucos os que Deus chama para essa missão. Então, a pergunta que eu faço é por que muitos líderes cristãos têm tombado na política? A história se repete, irmãos. Ela, desde o Éden, lá com Adão e Eva, aqui com Daniel, e com a história recente, é a mesma coisa. No Éden, o diabo levou o homem a cair de que maneira? Com bajulações e mentiras. Vocês serão iguais a Deus. Ele falou que vocês vão morrer? Coisa nenhuma. Ninguém vai morrer, não. Ele disse para não comer, porque ele sabe que no dia que você comer, vocês vão ser igual a Deus. Ideia maravilhosa, imagine ser igual a Deus. Bajularam, mentiram e deu no que deu. Os inimigos de Daniel usaram os mesmos fins. Você, Dario, vai ser uma divindade. Todo mundo vai ter que passar aqui no crivo do imperador. Nada vai se fazer. Todo mundo vai ter que dar satisfação. E até nos cultos, os que não deixarem as divindades a quase servos, eles serão punidos, lançados na cova dos leões. Então, a bajulação e a mentira é isso, ser como Deus e nunca morrer. E aqui, ele continuaria, né, com todo o poder, não só na Medo, Pérsia, mas em todo aquele mundo de então seria ele conhecido e tudo mais. Então, o plano era esse. Versículos 5 e 6. Disseram, pois, a estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram,
Ó rei Dario, vive eternamente. Vive eternamente. Bajulação e mentira. Versículos 7 e 8. Dario, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, há um consenso, todos eles concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Mexeu no ego do homem, encheu de bajulação e ele caiu no laço. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, versículo 8, e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, que não pode voltar atrás. Essa é a situação. Você vai ser um líder espiritual também, além do império. Esse plano chegou ao conhecimento de Daniel, versículos 9 e 10, e Daniel não recuou. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, como era o seu costume diário. O livro de Provérbios, irmãos, livro de sabedoria, ele condena a língua bajuladora. Há sempre um artifício por trás daqueles que querem exaltar alguém. Há sempre um plano arquitetado para, de alguma maneira, o bajulador levar vantagem. Dario, ele errou, porque ele devia pensar antes de assinar aquilo. Em primeiro lugar, Dario devia ter desconfiado. Eles disseram para Dario que havia um consenso, todo mundo era favorável a isso. Mas Daniel não estava ali. Então, ele deveria ter desconfiado e pensado, bem, se isto tem aprovação de todos, por que Daniel, o homem da minha confiança, não está aqui? Mas ele não fez isso. Aqui que ele deixou a desejar. Aqui que ele pagou com a própria vida, né? O reino seria passado. Se Daniel tivesse morrido, a consequência seria muito pior para Dario. Ele não dormiu aquela noite, ele não teria paz nunca mais. Ele deveria, com uma simples pergunta, por que Daniel não está aqui? Um decreto, irmãos, uma lei, era, né, na cultura medo-persa, irrevogável. Versículo 8 e 9. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos do persa, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, com certeza, os irmãos lembram. Eles foram para a fornalha por desobedecer a Nabucodonosor. Pensavam, então, os algozes de Daniel. Ele vai recuar. E não precisa muito tempo, não. 30 dias. Ele vai recuar na primeira semana, ele vai recuar, ele vai negar o seu Deus quando ele pensar que, se ele não fizer isso, ele vai parar numa cova de muitos leões.
Agora, irmãos, a gente se coloca no lugar de Daniel. E muitos têm usado de artifícios para, de maneira sorrateira, negar a Deus. Daniel podia usar de alguns meios para se manter fiel. Ele sabia que curvar-se diante de qualquer outra divindade era algo abominável aos olhos de Deus. Outro mediador, ele procurar Dario para as questões espirituais, nem pensar. E daí? Primeiro, irmãos, antes de falar um pouco mais, eu queria dizer aos irmãos, lembrar um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, que Paulo fala com muita propriedade. A quem nós servimos, esse é o nosso Senhor. O serviço que prestamos, espiritualmente falando, determina quem é que dirige a nossa vida, quem é que controla, quem é o nosso Senhor, na verdade. Romanos capítulo 6, versículo 16, que eu leio para nossa conveniência. Não sabem vocês, porque era diante de uma acusação que pesava, né? Diziam que Paulo, a doutrina de Paulo, levaria as pessoas a pecar. A graça é mais abundante que o pecado, então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. No versículo 15 ele diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Vamos pecar, não tem mais ninguém, não precisamos mais cumprir a lei, não tem mais ninguém debaixo da lei, então vamos pecar o quanto quisermos. Paulo, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Por quê? Porque se eu me entregar aos pecados, quem é que domina a minha vida? O pecado. O Satanás. Aí ele responde: não sabeis, versículo 16 de Romanos 6, não sabeis que daquele a quem vocês oferecem como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado, se vocês servem, se alguém acha que pode pecar porque não tem mais debaixo da lei, ele não é nem crente. Então ele vai ser servo do pecado, e ele está caminhando para a morte. Mas se ele obedece à justiça, é porque, na verdade, ele já tem vida. Se ele obedece a Jesus, justiça é Jesus, Jesus é a nossa justiça. É porque ele já tem a vida de Jesus, que é a própria vida nele. Então, Daniel estava diante dessa situação. Se eu servir ao pecado, se eu pecar, né, procurando Dario como divindade, eu vou dizer a mim mesmo que eu sou servo do pecado e não de Deus mais. Então, a verdadeira, irmãos, conversão, ela atinge 3 coisas de nós. Primeiro é a mente. A palavra é pregada, ensinada e, debaixo da influência do Espírito, nós entendemos a doutrina, a palavra. A segunda coisa é o nosso coração. Quando não só entendemos e estamos num processo de conversão verdadeira, o coração é atingido. As coisas de Deus nos emocionam, nos alegram interiormente, pode até nos entristecer, mas é uma tristeza para arrependimento, que acaba em alegria, em libertação. A mente, o coração, mas a verdadeira conversão mexe também com a vontade para obedecer ao Senhor e à palavra do Senhor. Olha só, nesse mesmo capítulo 6 de Romanos,
Paulo, ele continua e diz assim, agora o versículo 17, mas graças a Deus, se vocês vivem no pecando, o Senhor de vocês é o pecado e vai levar vocês para a morte. Mas se vocês vivem servindo a justiça a Jesus, é porque vocês já têm a própria vida. Mas Paulo faz então assim, ele está falando com aqueles que achavam que podia viver pecando quanto quisesse. Mas ele agora diz assim, graças a Deus, porque outrora, antigamente, vocês, meus irmãos de Roma, eram escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração. Olha só, vontade, obediência. De coração é porque mexeu com as emoções. A forma de doutrina, ensino, mente, a que vocês foram entregues. Paulo, então, disse para ele, graças a Deus, que vocês entenderam a doutrina, a palavra de Deus mexeu com o coração de vocês e vocês obedeceram. E uma vez libertados do pecado, versículo 18, vocês foram feitos servos da justiça. Voltando, então, à nossa realidade. A segunda realidade, a primeira é que um plano foi arquitetado para derrubar Daniel, versos de 1 a 9. A segunda realidade, é que a fidelidade a Deus, ela tem um preço, e um preço muito elevado. Mas o resultado é a própria glória de Deus. Vale a pena obedecer, manter-se fiel a Deus. O servo fiel, ele colhe frutos muito preciosos. Maturidade, alegria, paz, contentamento, ele colhe frutos muito preciosos, muito preciosos. Hoje estava lendo um livro, o autor falou exatamente sobre aquela palavra de Jesus. Jesus, no afã de incentivar os crentes, os discípulos, a conhecerem cada vez mais a palavra do Senhor, crescer na graça, no conhecimento dele, Jesus, ele disse assim, olha, a quem conhece alguma coisa, está interessado em conhecer mais, vai ser lhe dado mais. Mas aquele que conheceu alguma coisa e não se interessa por nada mais, até o que lhe foi ensinado vai ser tirado e dado a quem quer. Então, é um efeito em cascata, irmãos. Quem conhece a palavra e quer conhecer mais, vai conhecê-la mais. Se ele insistir em conhecer mais ainda, ele vai conhecer mais ainda. E eu dou graças a Deus que é isso que tem acontecido comigo. Por isso a igreja, quando eu cheguei lá, estranhou tanto. Começaram a ouvir coisas que nunca tinham ouvido. Por quê? Porque eu resolvi me aprofundar na Bíblia. Com toda humildade, me aproximei. Senhor, eu quero conhecer. Eu li livros várias vezes. Um livro só, várias vezes. E quanto mais lia, mais Deus me falava ao coração. Então, vale a pena ser fiel. Daniel, a fidelidade por se manter fiel. Daniel foi parar na cova dos leões. Os apóstolos e muitos irmãos nossos, Estevão e tantos outros, na igreja primitiva, alguns foram parar na forca, na fogueira, foram apedrejados, alguns experimentaram a guilhotina, possivelmente o apóstolo Paulo, e a mais horrorosa maneira de execução, a cruz. Esta foi a escolhida para matarem o próprio Jesus, o Filho de Deus. Daniel fez o que Deus espera de seus filhos, fidelidade. A igreja está tão, irmãos,
a igreja está tão desprovida do que seja fidelidade, que quando há dias eu comentei com um crente sobre a questão de uma outra igreja, sobre a questão da fidelidade, ele disse assim, regularidade aos cultos, ser dizimista, fiel. Irmãos, ser regular nos cultos é ótimo. Isso tem que acontecer, precisa acontecer. Participar financeiramente da obra de Deus é outra bênção que nós temos. Mas fidelidade é muito mais do que isso. Eu conheço pessoas que são dizimistas fiéis, são regulares nos cultos, mas não querem saber de aprender a Bíblia. Você fala, isso aí é para pastor, para seminarista, eu não quero saber de estudar, de crescer. Eles estão numa desobediência do tamanho da Bíblia, que a Bíblia fala de maneira imperativo, ordem, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Daniel foi fiel. Daniel não mudou em nada a sua maneira de adorar a Deus. Ele abria a janela e se voltava em direção a Jerusalém, lá no versículo 10 que nós já lemos, e de joelhos ele orava 3 vezes a Deus. Alguns podem dizer assim, Daniel, então, parece com os muçulmanos, eles oram e se colocam em direção a Meca. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Os muçulmanos, eles oram porque Maomé está enterrado lá em Meca, na cidade de Meca. Mas Daniel olhava em direção a Jerusalém numa atitude, numa lembrança da promessa de Deus, que a promessa de Deus era um dia levá-los de volta do cativeiro e restaurar, reedificar novamente a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Por isso que ele se dobrava, olhando para lá, para a cidade santa. Ele, então, não se esqueceu das promessas de Deus de restaurar e de reconstruir a cidade santa. Não se deixou levar, outra coisa muito importante, ele não se deixou levar pelas circunstâncias que não eram boas, ou Deus ou a cova dos leões. Mas muitos irmãos dos nossos têm se rendido a elas, às circunstâncias, como agora na pandemia, um momento em que era para reavivar o povo, como aconteceu com o irmão Silvanei, com a irmã Josiele, e vai acontecer, tem acontecido com outros, mas com outros irmãos, outros mais, infelizmente, eles têm esfriado. Eles não aproveitam o momento para se agarrarem a Deus e Deus fazer uma obra grandiosa na vida deles. Muitos dos nossos têm se rendido às circunstâncias. E para entender esse versículo 10 aqui do capítulo 6, que Daniel continuou fazendo o que ele fazia, é preciso ler de novo o que está lá no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, que eu leio. 1:8 de Daniel. Resolveu Daniel, era Nabucodonosor ainda, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Lembra? Só que aqui tem uma coisa muito importante para sabermos. Lá era um jovem de 14 anos. E aqui no capítulo 6 é um velho, um ancião. Decorrido todos esses anos, Daniel continuou firme, firmado no Senhor. Não recuou nem diante das circunstâncias. O jovem de 14 anos, nada mudou no Daniel que agora
está velho. E eu falo isso, irmãos, lembrando aos irmãos que Satanás é como água mole em pedra dura. Ele investe uma vez, se a gente não recuar, ele vem segunda, terceira, até que possa nos derrubar. Mas dizer não ao pecado, irmãos, toda vez que nós formos tentados, é que nos torna aptos para vencê-lo. Sempre que cedemos ao pecado, perdemos a capacidade de resistir e acabamos enfraquecidos. Eu não quero glória nenhuma para mim, mas vou contar uma experiência que vivi hoje à tarde. A gente é tentado. Eu cheguei lá, tinha alguém, eu fui lavar o carro, de pertinho, Lava Jato. Eu cheguei lá, tinha alguém na minha frente, estava cheio lá, lavando, gente bota para fora para enxugar, e eu falei, botei atrás do último lá, falei assim, estou ali na fila, eu conheço muito o dono. Tá bom. Aí fui lá e sentei numa mesa, tem um jornal lá, eu vou passar os olhos no jornal aqui. Aí quando eu olho assim, tinha uma notazinha de R$50, dobradinho, em cima do jornal, e um ferro, uma peça de ferro em cima, segurando. Aquilo, irmão, Satanás bota logo minhoca na cabeça. Pega para você. Isso aí não é de ninguém. Quem é que vai deixar essa nota aqui? Realmente, eu conheço o dono. Você paga ele e bota logo no bolso o dinheiro. E ele vai deixar R$50 ali? Nem ninguém. O rapaz que chegou também, chegou junto comigo. Eu não brinquei com ele, uma notinha de 50 aqui. Tem dono, não. Aí peguei a nota, ele falou assim, paga a minha, a sua. Aí o dono veio assim e tal, eu mostrei a nota, toma aqui. Ele tanto não sabia que ele falou assim, espera aí, rapaz, deixa eu ver se eu tenho troco para te dar, custa R$10, rapaz. Eu falei, não, rapaz, eu não estou pagando, não, eu quero te dar os 50. Ele falou assim de graça, você vai me dar R$50? Não quero, não. Eu falei, não, rapaz, eu encontrei essa nota aqui em cima da mesa. Não é minha, não, veja quem é isso. Aí depois, ele pegou para ele, porque ele também não sabe quem é. Ele falou assim, eu vou olhar a câmera. Mas se tivesse câmera, quem ia acabar sendo fragado era eu. Mas eu não acreditei na câmera, não. Ele vai ficar com dinheiro. Ele falou assim, você é bom. Bom nada, rapaz. Bom se o dinheiro fosse meu, eu desse para você. Mas esse dinheiro não é meu, não. Eu não fiz nada demais. Então, irmão, o diabo leva, né? São esses momentos assim que nós somos tentados a ceder, mas graças a Deus eu falei assim, não é meu, não quero saber disso. Então, irmão, Daniel, por certo, ele foi tentado a mascarar a sua posição. Quem sabe o diabo disse para ele, Daniel, são 30 dias só. Depois você volta a fazer tudo direitinho, acerta tudo com Deus. O que é que Daniel podia fazer? Ele podia orar no silêncio do quarto. Ele fechava a janela, eles foram lá porque viram pela janela Daniel. Ele podia fechar tudo e orar, mas ele fez o que ele fez no dia anterior, não fez nada diferente. Segunda coisa, ele tinha como impedir que o vissem. De repente, orando uma vez só. Ele orava 3, mas vou orar uma vez só aqui rapidamente, então ninguém vai me ver, ao invés de 3. O diabo, irmãos, ele, volta a dizer, ele faz tudo para desestabilizar a nossa vida espiritual. Já que ele não pode tirar a nossa salvação, ele faz de tudo para desestabilizá-la. Mas Daniel, em momento de provação tão complicada, ou Deus ou a cova, ainda assim, ele encontrava ânimo para dar graças a Deus. Ele já sabia. Ao versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É um texto em 1 Tessalonicenses 5,18, que não é fácil de entender, não. Mas Daniel fez isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em momentos que parece que vão redundar em prejuízo, em alguma coisa assim, é que devemos dar graças a Deus, até pelas provações que nos são colocadas diante de nós. Vendo que Daniel se mantivera inflexível, os espiões o denunciaram, entraram e viram e correram para contar a Dario. Versículo 11 e 12. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, disseram: não assinaste, Dario, um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a oração a seu Deus. Ele faz a oração. Mais uma vez, irmãos, a gente vê a astúcia do inimigo. Eles correram lá. Perceba, os irmãos, que eles nada falaram da fidelidade do Deus de Daniel. Eles podiam ter dito: ô Dario, Daniel desobedeceu, mas uma coisa precisamos falar dele: ele é fiel ao Deus dele. Nada falaram da fidelidade do seu Deus, apenas apontaram a sua recusa em desobedecerem ao interdito do rei. O versículo 13 que eu li: ele, Daniel, não fez caso de você, Dario. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com decisões que tomamos na igreja, no trabalho, na profissão, porque as consequências podem ser irreversíveis. Versículo 5. Vou ler o 14. Então o rei, ouvindo essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do céu se empenhou, ele queria encontrar uma brecha na lei para livrar Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos do persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Se pode mudar. A lei, irmão, teve que ser cumprida. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, talvez a única coisa que ele encontrou como alento: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Ele fez, deu uma palavra de esperança para Daniel. Quem sabe o Deus que você não negou, ele possa te livrar. Aqui nós saímos, irmãos, um pouco da história de Daniel, mas uma história que tem tudo a ver com a gente. A lei de Deus, ela também carece de cumprimento. Aos primeiros foi dito: tudo lhes é possível, apenas é vedado comer daquele fruto ali. Pode fazer o que vocês quiserem com tudo que eu coloquei à disposição de vocês. Ali era o mandamento de Deus para ele. Vocês têm tudo, mas não me desobedeçam apenas com este fato aqui. A lei carecia de cumprimento. E agora pior, ela carece de castigo, porque Adão
transgrediu a lei, e isso atingiu toda a raça humana. Todos condenados, todos serão lançados na cova, no inferno. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Deus a quem Daniel servia, que é o mesmo Deus de graça e misericórdia que nós servimos também, ele resolve esse problemaço, fazendo o quê? Dario não pode fazer nada. Mas Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, ele resolve o problemaço da humanidade, ou pelo menos dos que hão de crer. Ele resolve, então, enviando o próprio Filho para cumprir com a lei. Jesus a cumpriu inteiramente, nunca desobedeceu, nunca caiu num pecado. E mais, ele sofre em nosso lugar a penalidade da transgressão da lei. Não só houve desobediência, mas que redundou no fato consumado, que é a transgressão, Jesus sofre. Tudo isso, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus trouxe a justiça necessária para escaparmos da cova dos leões, para todos que creem serem tirados da cova da morte. Diz Paulo aos Romanos 4:25 que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi entregue porque estávamos condenados pela transgressão, mas ele ressuscitou para que fôssemos justificados, que é o contrário de condenados. Nós não seremos condenados nunca mais. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que entregaram suas vidas e confiaram suas vidas inteiramente a Jesus. Terceira e última realidade. Daniel foi liberto e Deus, o Deus a quem ele servia, o Deus verdadeiro, foi glorificado, mesmo em terras estranhas. É o final do capítulo 6, versículo 18 a 28. Após uma noite conturbada, o rei vai até a cova e ainda ele mantinha uma esperança, mesmo que de longe, de ver o seu amigo Daniel liberto. Versículo 20. Chegando 19. O 18 é interessante. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi para com pressa a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar você dos leões? Quão surpreso ficou Dario com a reação de Daniel e o seu testemunho. Daniel, né, podia, de maneira rebelde, dizer: seu desgraçado, eu fui liberto sim, mas você me empurrou para aqui. Coisa nenhuma. Ele disse no versículo 21, ó rei, vive. Então falou Daniel ao rei, ó rei, vive eternamente. Daniel, que sequer fora ouvido quando acusado por aquela turba, ele agora pode desabafar o que é natural. Um desabafo cristão, né, de um servo de Deus. Ele disse assim no versículo 21, 22 e 23, o meu Deus, Dario, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano,
porque foi achado em mim inocência diante dele, de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O método de Deus, irmãos, não é fácil entender isso, mas o método de Deus é livrar cada um de nós em meio às dificuldades e não nos livrar delas. O apóstolo Paulo apresenta uma lista de coisas que enfrentamos, que ele enfrentou, mas ele estava persuadido de que nem essas coisas, nem outras, poderiam separar o crente de Jesus Cristo. Na segunda aos Coríntios, no capítulo 11, 23 em diante, Paulo diz assim: era um apóstolo, um homem de Deus, mas olha o testemunho de tudo que ele passava. São ministros de Cristo os acusadores dele que andavam por lá. Falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Nenhum judeu podia ser penalizado com 40 açoites. Parava em 39. Podia dar 39, mas 40 não. Então, eles faziam isso. Davam 39, davam tempo, e voltava, dava mais 39. Fizeram isso 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação. Ao invés de se preocupar com ele, se preocupava mais com a igreja, que homem de Deus. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tem de gloriar-me, gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das mãos do governador. Há dias li no livro uma coisa muito interessante. Essas pessoas, irmão Wagner, irmãos que estão nos ouvindo, que botaram Saulo num cesto e jogaram ele por cima do muro para ele escapulir, eu acho que eram os mesmos irmãos para os quais ele ia para lá, em Damasco, para prendê-los e matá-los. A vida cristã é uma vida abençoada. A vida com Deus é uma vida abençoada e abençoadora. Mas Paulo, antes de lermos Romanos 8, 38 e 39, porque diante de tudo essas coisas, de outras mais, ele sabia que nada pode afastar o crente de Jesus Cristo, o Senhor dele. Antes eu queria dizer aos irmãos, depois de ver tudo que Paulo passou, o que passamos, irmãos, não é nada diante disso aqui. Não é nada diante da glória que está por vir, que ele vai dar a todos aqueles que estão nele e permanecem firmes nele. Meus irmãos, Romanos 8, 38, Paulo diz assim: porque eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem pandemia, nem coisa nenhuma, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode afastar o crente. E nós concluímos, irmãos, a palavra dessa noite.
dizendo que a justiça foi feita. Daniel 6, 24. Aqueles que armaram a cilada para Daniel jamais imaginaram no desfecho daquela história que os leões teriam suas bocas fechadas e Daniel salvo dali, e eles acabariam, eles na cova dos leões. Versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Todos os ossos. Os ímpios, irmãos, eles caem em suas próprias armadilhas, ou nas armadilhas do diabo. Os fatos ocorridos levaram o rei Dario a reconhecer a glória de Deus. Versículo 25 a 27. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas do céu e da terra. Foi quem livrou Daniel do poder dos leões. É triste, irmão. Ele reconheceu também o valor de Daniel, versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario. Galgou postos, né? Foi o homem da confiança. Como foi José no Egito, foi Daniel lá na velha Babilônia, na Média e na Pérsia. Mas o Dario caiu. Finalzinho do versículo 28. E no reinado de Ciro, ele prosperou no reinado de Dario e de Ciro, porque Ciro sucedeu a Dario. É triste dizer, irmãos, mas uma pessoa, porque nós já vimos esse filme, nós vimos Nabucodonosor fazer a mesma coisa, falar coisas maravilhosas de Deus, engrandecer a figura de Deus, mas depois recuar. É triste dizer, mas uma pessoa pode chegar a fazer essas declarações que fez o rei Dario e ainda assim não reconhecer que o Deus verdadeiro, ele reconheceu que Deus é o Deus verdadeiro, mas faltou uma coisa a ele, reconhecer que Deus é único. O que nós vamos compartilhar com os irmãos daqui a algumas semanas, quando falarmos da unidade da fé, um só Deus. O resto é mentira. Um só Deus e Pai. Eles reconheciam a grandeza, o poder, a soberania de Deus, mas não reconheciam que Deus é único. O reino lhe é tirado e passado a Ciro, o persa. A grande lição, irmão, deste capítulo é que os crentes, aleluia, já foram tirados da cova do inferno. Mas os ímpios, aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, caminham para lá, para a cova do inferno, porque rejeitam o evangelho da graça de Deus. Se o evangelho fosse uma mensagem que chamasse, olha, quem for perfeito vai ser salvo. Quem nunca pecar vai ser salvo. Quem fizer tudo direitinho vai ser salvo. Quem se arrepender vai ser perdoado, mas se ele continuar direitinho até o fim, ele vai ser salvo. Se a mensagem do evangelho fosse essa, era uma péssima notícia o evangelho. Mas o evangelho é as boas novas do evangelho. As boas novas do evangelho é que alguém foi perfeito até o fim, Jesus Cristo. As boas novas do evangelho que a culpa, todo o nosso passado, presente e por fim, foram lançados sobre Jesus.
e ele pagou tudo ali naquela cruz. Mas essa gente rejeita o evangelho da graça de Deus. Fazendo um paralelo, irmãos, entre os sofrimentos pelos quais passou Daniel, Paulo, e nós passamos também, fazendo um paralelo entre os sofrimentos e a glória por vir, Paulo escreveu algo tremendo. Um paralelo entre o que passamos, o sofrimento, e o que nos espera. Ele disse assim em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo. Deve ser também para nós. Nós podemos dizer também para nós, para mim, pessoalmente, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória é algo que é tão superior ao sofrimento pelos quais passamos que não dá nem para comparar. É algo muitíssimo elevado. A glória é a eternidade na glória de Deus, com Deus e com todos os salvos, com alegria e paz permanente. Que Deus seja exaltado, louvado, adorado e glorificado, porque o Evangelho é o Evangelho dele. Foi ele quem planejou o Evangelho, porque senão não haveria salvação para ninguém. Que ele seja exaltado. Pai, obrigado por esta noite, pelo dia, pela mensagem de Daniel na cova dos leões, das lições que tiramos para cada um de nós. Dê uma boa noite a cada um de nós, Senhor. Mas dê também vontade de melhor servir ao Senhor. Vontade de nos manter fiel à Tua palavra, às doutrinas, aos ensinamentos, a Jesus, a justiça nossa. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a primeira Igreja Batista de Tocos. Pedimos por todos esses pedidos que foram aqui formulados. Há pessoas precisando de uma intervenção do Senhor em UTI de hospitais. Esses, e pedimos por todos, de um modo geral. Mas, especialmente por esses irmãos que nos chegaram ao conhecimento, o nome deles. O pastor Michel, o irmão Maurício, o Marquinhos, está hospitalizado, não é irmão, mas é conhecido nosso. Tenha misericórdia, Senhor, da humanidade em um momento tão difícil, tão crítico. Mas louvado seja o Senhor, porque do pior nós já fomos tirados. Em nome de Jesus. O amor de Deus e nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja uma constante em nossas vidas, hoje até o dia da perfeição, até o dia da glória. Amém, amém e amém. Irmão Fagner. Amém, irmãos. Amém. Nós estamos, então, encerrando o culto dessa noite. O pastor já ministrou a bênção. E domingo que vem, então, nós vamos estar novamente lá na igreja. Graças a Deus por isso, no culto presencial. Amém, Estou vendo alguns irmãos aí, irmão Fagner. Nome, né? Irmã Márcia, irmã Denise, a irmã Graziele, a irmã Aline, o Levi também já esteve, né? Mas estão, acho que estão ouvindo, não estão? Então sim. Estão ouvindo, né? Creio que sim, irmão. Os irmãos também, a irmã Lália, a irmã Joelma, a irmã Vera, que está aqui do meu lado, a irmã Josiele, a irmã Silvanei, todos os irmãos da nossa querida Primeira Igreja Batista de Tocos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Corações silenciosos, então. Estamos encerrando o culto. Deus abençoe. Até domingo. Até domingo de manhã, se Deus quiser. Um só Senhor. Amém. Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Já saímos.